Tudo bem com vocês? Elô, que saudade de você, menina. Elô trabalha os sábados, aí às vezes não dá para ela vir. Queria que você fechasse seus olhos aí sentadinho mesmo. Vamos pedir para que Deus esteja falando ainda mais conosco, mais do que já tem falado. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que neste momento o ladrão da semente caia por terra em nome de Jesus, que ele não tenha autoridade nenhuma neste lugar, que ele nem possa estar aqui. Envia os teus anjos, Senhor, com a espada desembainhada, não permitindo que o inimigo venha roubar a palavra que o Senhor tem para nós aqui nessa noite. Em nome de Jesus eu coloco tudo aos seus pés, que caia por terra todo o meu conhecimento, mas que venha somente aquilo que vem do teu coração, e que eu possa ser um instrumento em suas mãos, para estar falando, Senhor, para os teus pequeninos, em nome de Jesus. Amém e amém. Tudo bem com vocês? Amém. Eu estou meio gripado, então a voz está meio fanha, né? Está meio... Então eu pedi a paciência de vocês. Seguinte, a gente vai falar hoje sobre a ideia extraordinária de Deus. E eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia lá no livro de Gênesis. Sabe onde fica o livro de Gênesis? Se você não sabe, está na Bíblia, já diria o meu grande amigo e irmão Amendi. Está na Bíblia. Quero dizer para você, meu querido, que se você não é batizado ainda, nós vamos estar começando um curso de batismo, GDB mais LDA, nos sábados das 7 horas às 7h40, das 19 horas às 19h40. Começa no próximo sábado. Se você tem a intenção de participar, se você ainda não é batizado, quer se batizar, venha aprender de uma maneira dinâmica. A gente vai dar uma aula bem bacana, que você não vai dormir, eu prometo. E é das 7 às 7h40, depois você come alguma coisinha e já fica para o culto, beleza? Para comer alguma coisinha tem que vir para o curso, tá? Não adianta chegar só na hora de comer, tá bom? Então nós estamos contando com a presença de vocês. A gente já tem algumas pessoas já inscritas, e se você tiver a fim de participar, porque quer se batizar, venha falar conosco, amém? Livro de Gênesis, capítulo 1, diz assim, verso 1: No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Sabe, querido, eu quero que você fique com a Bíblia em punho aí, que a gente vai estar falando algumas coisas, e daí você vai e volta junto comigo. Mas eu quero começar falando sobre o poder de uma ideia. Tudo que você olhar em volta aqui, você vai saber que aconteceu 2 vezes. Uma na ideia de alguém, e depois a hora que se materializou essa coisa. Deixa eu só desligar esse move aqui, que é esse... Isso, obrigado, Titi. Então é o seguinte, olha para esse teclado aqui. Nós estamos vendo esse teclado aqui, mas ele, antes de estar aqui, ele aconteceu na cabeça de alguém. Olhe para essa cadeira. Antes dessa cadeira ser realizada, alguém teve uma ideia de fazer uma cadeira, certo? Data show. Alguém pensou, podia ter um negócio assim que passasse lá na parede, aquilo que a gente está vendo no monitor, e o monitor, enfim, tudo que você olhar em volta, cara, você vai saber que já foi uma ideia um dia. Às vezes era um tipo de ideia, como acontece muito, às vezes um inventor lá tem uma ideia, obrigado, Cris, e aí ele vai desenvolvendo, de repente descobre uma outra função, enfim. Mas o que é válido você saber é que a ideia, o pensamento, ele tem um poder tremendo. Ele é algo assim que acontece sempre antes de se materializar. Mas, quando uma ideia vira uma palavra, ela dá um passo a mais, ela fica ainda mais importante. Por quê? Porque quando uma ideia vira uma palavra, ela pode passar a te influenciar. Eu estava falando da ideia, um exemplo, né, de que como a ideia é importante, como a ideia é forte. Você pode matar um homem, mas você não pode matar uma ideia. Se esse homem deixou essa ideia escrita, você pode pensar que aquele cara ali, ele pensa em terrorismo. Você não consegue matar ele, porque ele
você acha que ele pensa em terrorismo. A ideia dele, você não consegue entrar. Isso é só para você entender o poder da ideia, como a ideia é importante, como um pensamento tem o poder. E quando esse pensamento vira palavra, ele começa a influenciar, ele pode mudar todo o cenário. Daí a importância de você entender o poder da palavra. Eu estava vendo uma matéria e vi o Estado Islâmico, como eles fazem para recrutar os jovens. Eu acho que foi na França ou em Londres, não sei onde que foi essa matéria. E eles estavam dizendo como que eles influenciam os jovens. E eu estava vendo o poder da ideia. Cara, os caras convencem uns jovens, às vezes classe média, às vezes uma situação razoável, né? Muito melhor que muitos jovens aqui do Brasil, e eles convencem os caras a morrer por uma causa. Um pensamento, uma ideologia, que vira uma filosofia, que vira um estilo de vida. Está compreendendo o poder do pensamento? Como isso pode atingir a sua vida? Através de um pensamento, poder de um pensamento. E eu aprendo também sobre o poder de uma ideia na Bíblia. Nós temos lá aquela passagem bem famosa, que diz assim: no princípio, vocês lembram do resto ou não? No princípio era o verbo, e onde que está essa passagem? Nós temos um pessoal que lê a Bíblia. Abra lá em João 1. Vamos ler essa passagem bem rapidinho. Queria que alguém lesse para nós aí na... Amém, tá bom. Você sabe que essa palavra verbo, ela puxando no original, ela significa logos. E o próprio logos significa expressão de uma ideia. Então, o próprio Jesus, que aqui, falando de verbo, está falando de Jesus, o próprio Jesus é a expressão da ideia de Deus. Há um pregador famoso, Myles Munroe, que diz que Jesus é todas as ideias de Deus sendo colocada em prática. Então, tudo isso para você entender a importância de uma ideia. Aí nós vamos lá para Romanos 12. Abra lá em Romanos 12. Romanos 12, verso 2. Se alguém puder ler. Sim. Se alguém puder ler aí, Romanos 12. Amém, glória a Deus. Sensacional. Bom, primeira coisa que você precisa entender então, e a gente já vai chegar na ideia extraordinária de Deus. Primeira coisa que você precisa entender é que a gente não pode se conformar com essa ideia de mundo que a gente tem hoje. A gente não pode se acostumar, estar conformado com este mundo, mas nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. Como assim pela renovação? E aí eu fui dar uma pesquisada nessa renovação. O prefixo re indica voltar. Então quando fala renovação, está dizendo assim, como se fosse voltar ao original, voltar ao início. Então o que Paulo está nos dizendo aqui é que nós devemos nos transformar pela renovação, voltando no início, voltando no original, voltando em todo o planejamento de Deus quando Ele começou o nosso projeto lá no paraíso, para que então a gente possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Bom, aí nós vamos lá para Gênesis novamente. Vamos voltar então à ideia original e tentar entender um pouquinho. Porque eu não sei você, mas eu por várias vezes me perguntei, por que Deus criou o mundo? Tipo, só dá trabalho para Ele esse mundo, cara. Tá tão beleza lá, o céu, os anjinhos, tudo maravilha. E por
que ele criou o mundo? Então eu vejo que nesse primeiro verso que a gente leu, que no princípio criou Deus os céus e a terra, e lá no verso 26 do capítulo 1 ainda, verso 26, diz assim, alguém quer ler aí? Amém. Quando a Vanessa fala, eu sempre espero uma rima. Achei que ela ia terminar rimando assim. Você fica naquela expectativa, né? Bom, o que eu vejo aqui, cara, é que Deus, quando Ele cria o mundo, quando Ele começa esse projeto, Ele cria o homem à imagem e semelhança, e dá o poder ao homem de dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta. É interessante pensar nisso, porque veja bem, existiu o céu e a terra, e agora Deus vem para a terra e começa a trabalhar na terra, com suas palavras, haja luz, e haja isso, e haja aquilo, e cria todo um cenário, todo um ambiente bacana ali, e de repente Ele põe um administrador, que é Adão. Então Ele dá autoridade para Adão, para que Adão cuide da terra, dando domínio sobre todas essas coisas, amém? O que eu vejo aí, meus queridos, é que nessa situação, Adão tinha a mente de Deus. Ele praticamente representava Deus no paraíso, porque ele tinha domínio sobre todas essas coisas. Então o que eu vejo também é que a Bíblia também diz, você pode ler em Gênesis no começo, aqui no 1, 2, 3, que Deus no final do dia, Ele vinha falar com Adão, como se viesse buscar um relatório. E aí, Adão, como é que foi? Como é que foi o dia aí? Ah, Senhor, tem um bicho listrado ali que é fogo, tem um outro lá que é assim assado, mas está assim, está assado, mas estamos administrando. Quer dizer, Adão estava administrando a terra, administrando o paraíso, com a mente de Deus. Ele estava sujeito a Deus. Está correto até aqui? Aí acontece um advento que você bem conhece, em que a abençoada da Eva vai e come o fruto. Eu imagino assim, querido, quando Deus promove toda essa situação, o que Ele está fazendo, na minha concepção, é estendendo. Então tinha o reino dos céus, e o reino dos céus então estava agora na terra. E na terra, Deus também estava governando. Quando a gente fala reino, é difícil para nós entender, porque a gente vive numa democracia. Mas quando a gente fala reino, a gente está falando de sujeição. Não há reino sem súditos, e não há reino sem rei, certo? Então quando a gente fala, quando você ouve falando aqui, reino de Deus, não, para o reino de Deus, isso parece tão distante, parece tão confuso muitas vezes na nossa mente, né? Porque a gente não vive num reino, a gente vive numa democracia. Mas quando a gente fala de reino, a gente está falando de um governo, de alguém que lidera, que administra o nosso país, digamos assim, o nosso planeta, nesse caso. E até aqui, Deus estava no controle, Deus era o rei, porque Deus tinha assim Adão aqui, né, fazendo tendo todo o cuidado, mas na verdade quem estava por trás de Adão era o próprio Deus, correto? Só que aí, se existe uma coisa que pode destruir, eu gosto do termo que o próprio Miles usa, que é colônia, né? Nós conhecemos essa história, aprendemos essa história nos colégios, e que o Brasil foi uma colônia de Portugal. Sempre quando eu era pequeno eu ficava pensando assim, cara, que azar, a gente podia ter sido colônia da Inglaterra, né, véio? Seria mais massa, não ia precisar aprender inglês, a gente ia ter uma outra cultura, não é assim? Sempre pensei isso. Porque na verdade, o país, quando ele é colonizado por um outro país, ele adquire a cultura do colonizador. Tinha um nome na escola, eu não lembro que nome que usa assim para o país. Vocês lembram não? Não lembro, né?
Metrópole? Não, né? Não lembro o nome, tinha um nome assim do país que coloniza, mas vai ficar colonizador agora aqui. Então, o país que está colonizado, ele adquire a cultura do país que está colonizando eles. Daí a influência. Outro dia eu vi uma matéria, um vídeo, eu achei bem bacana. O cara não é cristão, não é crente. Quer dizer, não sei se ele não é, mas ele não fala na reportagem, já não está ali como crente. Mas alguém pergunta assim, por que os países... fala de alguns exemplos, dos Estados Unidos e outros países lá, são mais... bem posicionados, vamos dizer assim, economicamente e tal, isso e aquilo. E ele diz que, na verdade, porque os países que colonizaram Estados Unidos, entre outros que ele falou lá que eu não lembro, eram países protestantes. O pensamento, a cultura, a religião deles já era mais protestante. Porque, não querendo menosprezar, mas isso não são palavras minhas, mas o que acontece? A Igreja Católica acabou que num momento ela guardou a Bíblia para ela, lá atrás, né? Isso é uma outra época. Lá atrás ela guardou a Bíblia para ela e mais ou menos assim, acredita no que eu falo. Então as pessoas não estavam acostumadas a estudar, a buscar por si própria, e isso teoricamente influencia no próprio desempenho e desenvolvimento, porque você não tem interesse, porque tem sempre alguém falando para você a direção que você precisa ir, e você acaba indo e acaba não buscando o desenvolvimento, né? Então ele estava falando sobre isso, sobre a influência que esse colonizador pode ter trazido para o país. E eu vejo, cara, quando eu penso nessa história da terra, dos céus, e que eu vejo essa história de paraíso, de Adão, disso, daquilo, eu penso num Deus tentando colonizar a terra. Na verdade, ele produz ali e tenta trazer o reino dos céus para a terra. Só que em um dado momento, Adão e Eva fazem como fez Dom Pedro II? Segundo ou primeiro? Segundo, né? Primeiro, gritou independência. Dom Pedro II, né? E Adão chega lá na beira do... Aliás, Eva chega lá perto da árvore e diz assim... Independência ou morte? E pega a fruta e come como se não bastasse, leva lá para Adão, e Adão, banana, fala assim... Vem a fruta, come a fruta e tal. Eu vou te falar uma coisa, rapaz. Aí, o que ele estava dizendo era o seguinte: eu não quero estar sujeito ao teu reino, Deus. Quando ele comeu, quando ele desobedeceu aquilo que Deus tinha ordenado. E a gente vive falando assim, né? Pô, Adão, cara, se eu te encontrar, eu vou te dar uma coça, você vai ver uma coisa, isso, aquilo. Mas a gente acaba fazendo essas escolhas todos os dias. Quando você tem a oportunidade de pecar e você peca, você está fazendo exatamente como Adão e Eva fizeram no paraíso. Ah, mas agora nada. Você tem a opção de pecar ou não pecar. E você opta por pecar. E quando você faz isso, você está proclamando independência. Você está dizendo assim: Deus, eu não quero estar sujeito ao seu reino. Eu não quero fazer a sua vontade, eu quero fazer a minha. Pois bem, foi o que Adão fez, o que Eva fez. E o projeto de extensão do reino de Deus ali foi comprometido. Porque na verdade, nesse momento, Satanás, o cabeça rachada, o coscoba, tinha conseguido êxito. Porque lá antes, lá no céu, ele também não estava sujeito ao reino de Deus. E aí ele levantou 1/3 dos seus anjos e falou assim: ó, negócio é o seguinte, galera, esse rei aí e tal, a gente pode, isso aqui, modolangue nos caras, fizeram lá uma rebelião e foram expulsos do céu. Não satisfeito com isso, quando eles viram que o reino dos céus estava sendo estendido, quando estava sendo criado uma colônia, vamos dizer assim, do reino dos céus aqui nessa terra, ele veio na Eva e no Adão. A Eva e Adão caíram na dele e se perderam. E aí começa a ser exercido uma outra cultura sobre essa terra. Porque é um engano, às vezes a gente acha assim, próprio Adão e Eva, quando eles saíram do domínio de Deus, eles entraram sobre o domínio do cabeça rachada. Quando eles saíram
da vontade de Deus, eles passaram a fazer a vontade do inimigo, vamos dizer assim. E eu entendo que, então, a cultura começa a mudar, e logo na sequência você sabe o que acontece, o assassinato, e aí vem acontecendo um monte de desgraceira de lá para cá, e que eu entendo que é a influência do maligno. E por que eu digo, ou por que eu acho que, por que eu acredito que a terra era para ser uma colônia do reino dos céus, era para ser uma extensão do reino dos céus? Porque eu vejo Jesus no Novo Testamento a todo tempo falar do reino dos céus. Ele diz assim: quando vocês forem orar, não orem por comida, não orem por carro, casa, roupa, orem para que venha o seu reino, tanto nos céus quanto na terra. Calça, roupa, comida, carro, tudo isso daí está incluso na cultura dos céus, você não precisa se preocupar. Então a nossa preocupação é a seguinte: se essa terra, se este lugar estiver inundado do reino de Deus, do reino dos céus, então não teremos preocupação, por exemplo, com a saúde. Porque o nosso rei, ele é fantástico. O nosso rei, ele provê todas as coisas. E quando a gente fala de colônia, pelo fato da gente ter sido colônia de Portugal e ter dado tanta coisa ruim, quando fala de colônia, na tua cabeça já vem alguma coisa ruim, já vem um pensamento assim meio estranho, esse negócio de ser dependente. Você vê como é muito moda, independência. A gente sempre fala de independência, tudo que o jovem quer é o quê? Independência. Não, eu quero ser independente. Mas aí descobre que quando está sozinho, a coisa muda de figura. Então a grande questão não é ser dependente ou ser independente, mas a grande questão não é ser uma colônia, não é quem está por trás, quem é o colonizador. Porque quando nós não estamos embaixo do reino dos céus, nós estamos embaixo do reino das trevas. E o reino das trevas tem como cultura morte, violência, roubo, tantas coisas ruins, pai matando filho, filho matando pai, jovens escravos de drogas, e tantas coisas acontecendo, destruindo a humanidade. Essa é a cultura do inferno, essa é a cultura das trevas. E a cultura dos céus é uma cultura de misericórdia, de amor, de longanimidade, de paz. Qual é a cultura que nós queremos? Então eu vejo Deus num projeto extraordinário de tentar recolonizar, vamos dizer assim, a terra. E Ele envia o seu Filho Jesus para que isso aconteça. É importante entender que quando um reino avança, o outro retrocede. Quando a gente lê no Velho Testamento várias histórias, se você lê no Velho Testamento, você vê as várias histórias de reinos, fica mais fácil de você compreender tudo isso. Há uma passagem em que Pedro diz assim: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Em que Jesus pergunta, né? E tu? E você? O que você diz que eu sou? Está todo mundo falando que Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus é profeta. Ele fala assim: e você? O que você acha que eu sou? E Pedro diz assim: Tu és Cristo, Filho de Deus vivo. E Cristo quer dizer Rei ungido. Então, meu querido, Jesus não tem nada a ver com religião. A religião muitas vezes tem aprisionado o conceito de Jesus e do plano que Deus tem para todos nós. Jesus, tudo isso que a gente vê de Jesus e tal, está falando de um sistema de governo, está acima. Você vê lá em Isaías 9, vamos puxar lá Isaías 9, eu acho que eu separei aqui, Isaías 9, está falando de Jesus lá, no verso, capítulo 9, verso 6, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu,
e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Alguém tem uma tradução diferente da minha aqui? Ali, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai eterno. Está falando de governo, cara. Quando Jesus vem para essa terra e faz tudo o que Ele faz, não é para que você simplesmente venha na igreja, não é para que você se compadeça da dor que Ele sentiu simplesmente. O que Ele está fazendo é proclamando o reino de Deus voltando. O que Ele está querendo dizer é que o reino de Deus está chegando, o domínio do Todo-Poderoso está vindo. É essa a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, que quer dizer boa nova, que quer dizer maravilhosa notícia, está vindo o reino de Deus. O desejo de Deus é que a cultura dos céus esteja em nosso meio. E quando nós vemos a própria Bíblia, isso aqui não é um livro religioso, isso aqui é como se fosse a Constituição do reino. Como é que chama a Constituição, né? Tem lá os Estados Unidos, que tem a Constituição deles, tem o Brasil, que tem a Constituição deles, e por aí vai, aquele livro lá que fala todas as regras, tudo como funciona o país e tal. E esse aqui é a Constituição do reino de Deus. E quando você quer aprender mais sobre o reino de Deus, então nós vamos para esse livro aqui, e começamos a ler, e começamos a entender, e começamos a descobrir o que Deus quer conosco, qual é o nosso papel dentro do reino de Deus. Sabe, querido, quando nós ganhamos uma alma para Jesus, uma alma para o Evangelho, é como se a gente estivesse tomando de volta aquilo que o diabo veio, fez e tomou. O diabo veio, enganou a humanidade, levou para o mundo das trevas, e o reino de Deus naquele momento teve que retroceder, mas agora é hora do reino de Deus avançar. Jesus veio e disse, é vindo o reino de Deus, é chegada a hora do reino de Deus. Então cada alma que nós ganhamos, cada milagre que acontece, é a cultura do reino dos céus se estabelecendo. É como que o reino de Deus avançando, e o reino das trevas retrocedendo. E aí eu pergunto para você, qual é o seu papel dentro disso? O que você tem feito? De que lado você tem lutado? Reino dos céus ou reino das trevas? Qual é o seu desejo que se estabeleça lá na sua casa? O reino dos céus? Um reino de cura? Um reino onde não tem problema com saúde? Um reino onde não tem problema econômico? Um reino onde reina o amor, a paz? Que tipo de cultura você tem levado para a sua casa? A cultura dos céus? Ou a cultura das trevas? E aí é muito claro, se você for para a Bíblia e começar a ler, você vai ver o que é a cultura dos céus. O desejo de Deus era que essa terra fosse como o céu. Que o que acontece no céu, acontecesse nessa terra. Que não houvesse dores, que não houvesse corrupção, que não houvesse violência. Mas quando nós optamos por não ceder ao reino dos céus, e vamos para uma linha onde cedemos ao reino das trevas, trazemos a cultura das trevas. E quando se fala sobre reinos, você pensa numa batalha sobre reinos, e parece que você está longe disso, parece que você não está incluso nesse cenário, mas você é território. Se a sua vida não está correta, não está andando de acordo com essa Constituição aqui, então você está andando de acordo com outro reino do lado de lá, e está cooperando para que aquele reino avance. É isso que nós queremos? Quando eu vejo Deus na sua maravilhosa graça,
E na sua maravilhosa misericórdia, que todos os dias tem nos perdoado pelos nossos erros, e tem estado com os braços abertos, nos chamando para o seu reino, e ainda assim, nós optamos por uma cultura das trevas. Eu penso que precisamos parar e repensar o que nós estamos fazendo. Nós estamos colaborando com essa ideia extraordinária de Deus, de estender o reino dele. A visão da nossa igreja, o pastor Alberto sempre fala que é implantar o reino de Deus nessa terra. E como que a gente faz para que isso aconteça? Quando uma missão dessa é nos colocada, é algo desafiador, porque o reino de Deus acontece aqui, dentro de você. Quando você recebe um tapa no rosto, e não vira o outro lado, a outra face, ou você reage de acordo com as suas emoções, você está fortalecendo o outro reino. Quando seu pai fala com você de uma maneira que você pensa que deveria responder, e você responde, achando que não é justo, que é isso, que é aquilo, você está fortalecendo o outro reino, a outra ideia. Agora, quando você faz a vontade de Deus, quando você ama, quando você age de acordo com os princípios que Deus nos traz, então você está fortalecendo o reino de Deus, você está trazendo o reino de Deus à tona. Consegue compreender a importância disso na minha e na sua vida? Que nós estamos relatando de uma forma macro, mas se você for lá para a sua vida, você vai ver que existe essa guerra dentro de você, do reino dos céus e do reino das trevas. A quem você tem fortalecido? Qual ideia você tem fortalecido? Reino de Deus. Eu tenho aqui uma série de versículos que eu anotei, falando sobre o reino de Deus. Mateus 4, 17 e 23. Nem adianta colocar, Tica, eu vou mandar um monte aqui. Mas se quiser anotar, Mateus 5, verso 3 e verso 20. Mateus 6, verso 9, verso 10, verso 33. Mateus capítulo 9, verso 35. Mateus 10, verso 7. Mateus 12, 28. Mateus 13, verso 11, 19, 24, 31, 33. Tudo isso falando do reino de Deus. Eu não vejo Jesus falando, se quer saber, sendo bem honesto com você, eu não vejo Jesus falando de igreja. Mas olha o quanto que ele fala do reino de Deus. Será que não é um assunto que nós não precisamos parar para pensar, para analisar? O que é reino de Deus? O que é esse reino de Deus que Jesus tanto fala? Por que ele está trazendo tanto isso à tona? Será que não é o momento da gente analisar e pensar como a gente tem se posicionado no reino de Deus? Temos sido bons soldados, fiéis? Ou será que temos sido traíra do reino de Deus? Esses dias eu estava gravando a palavra do dia, nem cheguei a postar essa porque passou do 1 minuto e 20, e eu estava falando, o que você acharia se você visse um cara com um carro da Coca-Cola, uniformizado, Coca-Cola, beleza, crachá da Coca-Cola e tal, tomando uma Pepsi? Tem uma foto assim, né, na net, mas eu acho que é o contrário. Tomando tubaína. O que você acharia? Não era estranho? Não é estranho? Não é estranho? Você ia falar assim, se o cara que vende Coca tá tomando Pepsi, tá lascado, né, velho? Então, nem ele acredita. É mais ou menos isso que acontece quando você não age de acordo com esses princípios aqui. Quando o teu vizinho, o teu amigo, o teu colega vê, e eu quero dizer para você, querido, que eu tenho pavor disso, de que a gente prega uma religiosidade, sabe, se viver de aparências, não é essa a intenção. Mas eu tenho que te fazer um alerta, cara, você tem que viver de acordo com esses princípios aqui, porque depois não adianta nada você convidar o cara para vir para a igreja.
se ele não está vendo. E se você não convida o cara para vir para a igreja, se você não leva o evangelho para a vida desse cara, você está deixando o reino das trevas prevalecer naquele momento. Ali é o seu campo de batalha, é ali que você tem que entrar com tudo, é ali que você tem que partir para cima, e fazer com que o reino de Deus avance. Outro dia eu vi alguém dizendo assim, acho que é o MV Bill, que diz que se você não se envolver na política, você vai ser vítima dela. É mais ou menos assim com a guerra. Se você não se envolver na guerra, você vai ser vítima dela. Existe uma guerra, reino dos céus e reino das trevas. Se você acha que não se envolve, estou aqui na minha, cara, você está colaborando para o lado de lá. Como será que nós temos nos posicionados no reino dos céus, nessa ideia extraordinária de Deus, em que Ele nos dá a chance de sermos participantes disso? Reino dos céus, vocês são agentes do reino dos céus, ajam de acordo com isso. Vai haver vezes que vocês vão falhar, que vocês vão fraquejar, cara, mas corre para isso aqui, leia a Bíblia. Se você nem lê a Bíblia, cara, como é que você pode praticar uma coisa que você nem lê? Você fica dependendo do que eu falo. Se eu falo uma coisa aqui que não está na Bíblia, você acha que tem e vive, e sai falando ainda, esse é aquilo, mas não, você não sabe que existe a parada. Como é que você vai ter convicção? Reino dos céus não é brincadeira. Precisamos nos posicionar, jovens. É um momento que precisamos de posicionamento. É tenso, mas se você entender o real sentido disso, cara, você vai ganhar uma causa. E assim como aqueles caras lá do Estado Islâmico e tal, os caras estão dispostos a morrer por aquilo, sabe? Falta um pouquinho disso no meio cristão, dessa convicção, dispostos a morrer pelo Evangelho. Eu vejo essas vítimas do Estado Islâmico lá, e os caras morrendo pelo Evangelho, não negando a Cristo. E nós aqui não precisamos nem de uma bala, nem de uma arma apontando para nós. Tudo que nós precisamos é de uma opção de pecar e não pecar, e a gente escolhe pecar. Reino das trevas, colabore com a grande ideia de Deus. Eu ia pedir para que você se levantasse nesse momento, e a gente vai fazer uma oração. Deus te deu o poder de escolha, jovem. Você escolhe de que lado que você vai ficar. Se você não ficar do lado do reino de Deus, vai estar do lado do reino das trevas, inevitavelmente. Quando você escolhe pecar sabendo que está pecando, você está escolhendo o reino das trevas. Você está dizendo assim: Deus, bacana esse seu projeto aí, mas eu não quero participar disso não. Prefiro o meu domínio. Você está negando a cultura dos céus para você e para as pessoas que estão à sua volta. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir, Senhor, que nessa noite o Senhor esteja ministrando em nossos corações, Deus, que essas palavras sejam como fermento, que possa levedar toda a massa, toda a nossa mente, todo o nosso coração, Deus, para que possamos fazer segundo a sua vontade, para que possamos fazer avançar o seu reino e retroceder ao reino das trevas. Em nome de Jesus, Deus, nós clamamos em nome do nosso Rei, porque sabemos, Deus, que quando dependemos desse Rei, tudo o que acontece nessa terra, nada pode nos afetar. Não importa se essa terra está em crise, porque o meu lugar de origem tem a plenitude. Se
Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor. Nos ajude a implantar o Teu reino nessa terra. Nos ajude, Senhor, a levar a Sua cultura sobre a vida dos nossos amigos, sobre a vida dos nossos familiares. Que a gente não retroceda, que possamos fazer a Sua vontade em nome de Jesus, que possamos cumprir os Seus propósitos. Que venha o Seu reino e permaneça inabalável. Que venha o Seu reino e permaneça inabalável em nosso meio, Deus. Levanta aqui, Senhor, soldados dispostos a morrer pelo Teu reino. Levanta aqui, Senhor, homens e mulheres dispostos a renunciar às suas vontades, para que a cultura dos céus inunde este lugar. Levanta aqui, Senhor, pessoas dispostas a fazer aquilo que vem do Teu coração, em nome de Jesus. Que possamos renunciar aos nossos sentimentos, a tudo aquilo que nos impede de fazer o Teu reino avançar. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Levanta aqui, Senhor, um forte batalhão, disposto a implantar o Teu governo sobre este lugar, o Teu reino sobre este lugar. Fortalece-nos, Senhor, para fazer a Sua vontade, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.